mensagem não consegui encontrar até que deparei com esse texto. E Deus me deu esta mensagem, debaixo de muita oração. Tem gente que pensa que pregar é fácil, assim, o pastor prega quase todo culto, quase todo dia, é itinerante, está sempre viajando, não é fácil não. Quem tem compromisso com Deus sabe que a pregação nasce através da oração, da lágrima do Jesus. Esse texto que está em Hebreus é um texto que fala a respeito do nascimento de Jesus. Quem conhece, diga amém. Amém. Pois bem, o texto do versículo 6 do capítulo 2 diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de nenhum modo és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia de apacentar o meu povo de Israel. Olhe para cá. Quando esse texto está falando que de Israel, ou de Belém, nascerá o guia, esse texto está dizendo que este guia não é apenas para o povo judeu, não é apenas para o povo de Israel, mas também para os gentios. E certamente se é para os gentios, nós vamos entender que é para toda a humanidade. Porque quando a Bíblia se fala sobre gentio, a Bíblia está dizendo para todo o povo. Então, de Belém nasceria um que traria salvação, certamente para a terra de Israel e para todo que nele crê. Por isso, João 3,16, Deus deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Compreenda que este menino que estava para nascer, ele veio como guia. Guia fala sobre direção. Esse menino que estava para nascer, ele veio para trazer salvação. Porque até então, olha para cá, o homem não estava voltado para a salvação, para estar com uma vida eterna, uma vida com Cristo. Porém, o homem precisava, através de um sacrifício, para encontrar a vida eterna. E esse maior sacrifício de todos foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Está agora José e está agora Maria, todos conhecem o texto. E José vê que a sua esposa, ou ainda não foi consumado o ato de ser esposa, mas Maria, que estava para se casar junto, mas verbalmente, segundo a cultura judaica, ele já havia se expressado que era com Maria que ele estabeleceria o seu casamento. E ele observa que Maria está agora grávida. Ele deita a sua cabeça no travesseiro, maquinando. O texto vai dizer que de forma secreta ele tenta fugir para deixar Maria. Porém, no sonho, Deus fala com ele. E certamente se ele deixasse Maria, seria complicado por dois motivos. Primeiro, Maria ficaria constrangida e a família dela para sempre seria envergonhada pelo fato de ser desposada. Segundo motivo, Maria poderia morrer apedrejada, porque segundo a lei de Deuteronômio, toda mulher que tivesse no seu relacionamento, casasse com um homem, e o homem descobrisse que esta mulher não é mais virgem, ela poderia ser apedrejada. Porém, Deus tinha um propósito na vida de Maria, e Deus agora fala com José em sonho, que o que estava dentro de Maria não foi uma colocação humana, mas foi formado, foi gerado pelo próprio Espírito Santo. E o nome desse menino se chamará Jesus. Jesus vem de Yeshua do hebraico e também significa eu, o Senhor, é a salvação. Paralelo à palavra Yahvé, que significa eu sou, eu vou entender que esta mesma etimologia de Jesus, ela está expressiva na palavra Josué, que foi usada em palavra aqui neste púlpito. Mas compreenda que o anjo estava avisando em sonho para José, para que ele não fugisse ou deixasse Maria, mas que ele continuasse com aquela mulher, porque ele estava gerando o Filho de Deus, e teria um propósito de Deus estabelecido dentro desta família. Aqui nós observamos dois casos. Primeiro, José está sendo sensível à voz de Deus. Olha para cá. Segundo, José está sendo obediente. Diga comigo, sensível e obediente. Aqui está algo importante para a vida do ser humano no momento de turbulência, no momento de qualquer decisão que eu preciso tomar na minha vida. Primeiro, eu preciso ser sensível para entender se Deus está nessa decisão. Segundo, eu preciso ser obediente do que Deus tem para a minha vida. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta eu sacrificar, não adianta eu queimar incenso, não adianta eu orar, não adianta eu vir na igreja, não adianta eu dobrar o joelho se eu não obedecer. Deus só recebe oração, Deus só recebe louvor de quem
quem tem vida como obediência. Então José obedece e junto com Maria, segundo Lucas vai dizer que agora em Roma foi colocado uma regra para que todos os homens viessem se alistar. Então está José se levantando para se alistar em Roma. Pega a sua mulher Maria, coloca em cima do jumentinho e vai se preparar para se alistar. De repente, no meio da viagem, no meio da chegada a Roma, ela sente dores de parto. E ela está agora numa cidade chamada Belém. Chegando em Belém, José observa e identifica que a sua mulher precisa ter um filho, precisa fazer um parto. Então, ele procura algo próximo que possa ter um menino. O texto vai dizer então que esta mulher se aproxima de algo humilde. Não tinha muito espaço. Era como se fosse um local onde viviam alguns animais, no meio da palha. Ali estava uma manjedoura. E ali nasce um menino chamado Jesus. Esse que traria salvação para a humanidade. Esse que traria esperança para a humanidade. Esse que morreria pelo teu pecado e que morreria pelo meu pecado. Quem está entendendo até que diga glória a Deus. Olha para cá. Então, compreenda que os magos observaram que uma estrela do Oriente está passando no meio dos céus e que aquela estrela estava indo até Jesus porque de forma revelada pelo Espírito de Deus eles identificaram que o Messias já estava na terra e já havia nascido. O texto no hebraico, em vez de ser mago, está falando sobre os três sábios. Em outras colocações fala sobre sacerdotes e Lucas vai tratar de três pastores, mas eu prefiro ficar com o original que fala dos três sábios. Ainda que esse texto fala sobre três magos, eu quero que você entenda isso. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Eu quero que você entenda que os três magos não são feiticeiros, não são bruxos. Esses magos são homens sábios que têm em ciência o conhecimento, de fato, um pouco sobre astrologia, porque identificavam a viagem de uma estrela que estava passando de um lado para o outro e a identificação do norte que essa estrela estava percorrendo. Eram homens sábios, eram homens inteligentes. Então o sentido de mago não está referente à religião e não está referente a nenhum tipo de espírito, mas no sentido de três homens sábios. Quem está entendendo, diga amém. Ok, o texto está dizendo então que esses homens continuam seguindo a estrela. De repente, eles chegaram perto da cidade de Belém. Chegando perto da cidade, eles se deparam com um homem chamado Herodes. Dá uma olhadinha assim para esse irmão e pergunta: conhece Herodes? Ficou horrível. Olha do jeito que eu pedi, pergunta: conhece Herodes? O texto vai dizer que Herodes para aqueles três sábios e diz: para onde vocês estão indo? E ele diz: nós estamos indo adorar o Messias. O Messias? Existe algum Messias? Existe algum Messias que nasceu? Sim, nasceu o Messias e nós vamos adorá-lo. Faz o seguinte: quando você encontrar o Messias, você avisa para mim onde ele está, porque eu quero adorar também. Observe que Herodes está praticando uma mentira, porque Herodes não quer adorar o Messias. Herodes quer matar esse menino. E quer matar esse menino porque esse menino, ele poderia, quando crescer, se tornar para ele algo que poderia se opor contra Roma. Por dois motivos Herodes queria matar Jesus. Primeiro, porque Jesus poderia ser um líder político, um líder que levantaria um grande movimento no meio da sociedade que poderia se levantar contra Roma. Segundo motivo, porque Jesus poderia ser um líder religioso e a religião ela tem um poder muito grande no meio dos judeus. Porém, o romano não adorava os deuses judeus dos judeus. Porém, o texto está dizendo que ele queria adorar Jesus. Ele não queria adorar Jesus, ele queria matar Jesus. Destruir a vida do Messias. Jesus não veio para ser líder religioso. Jesus não veio muito menos para se meter em política. Jesus veio para salvar uma criatura que muitos não dão valor, que é a humanidade, que é o homem. Que para ele, a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Se existe uma coisa bonita que Deus fez e Deus se agrada disso, quando olha para você, é o homem, é a mulher, somos nós. Por mais que você venha dizer, muitos não são tão bonitos, muitos não são tão lindos, muitos não têm um semblante tão bonito, mas para Deus você é muito bonito, porque você é imagem e semelhança dele. Que está entendendo?
com Jesus,